Alguma vez você já sentiu que algo dentro de você mudou, mas ninguém ao seu redor parece perceber? Como se de repente a vida que você sempre viveu começasse a parecer estranhamente distante. As mesmas rotinas, as mesmas pessoas, os mesmos lugares. Tudo continua ali, mas dentro de você surge uma pergunta silenciosa que antes nunca apareceu. Por que isso já não parece fazer o mesmo sentido? Esse tipo de sensação costuma assustar muitas pessoas. Não porque algo externo tenha acontecido, mas porque a mudança vem de dentro. É como se uma parte da consciência começasse a olhar para a própria vida com novos olhos. E quando isso acontece, uma inquietação muito profunda pode surgir. Aquela sensação de deslocamento. Como se você estivesse participando de uma história que já não reconhece completamente como sua. Muitas pessoas acreditam que esse momento significa que estão despertando espiritualmente. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém explica. Às vezes, o que muda primeiro é apenas a linguagem. A pessoa começa a falar sobre energia, vibração, universo, propósito, mas por dentro ainda continua reagindo aos mesmos medos, às mesmas crenças e aos mesmos padrões emocionais que sempre estiveram ali. A verdadeira mudança de consciência é mais silenciosa e muito mais profunda. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de transição agora. Coisas que antes pareciam importantes começam a perder o brilho. Certas conversas parecem vazias. Algumas relações deixam uma sensação de distância. E surge uma pergunta difícil de ignorar. Será que eu realmente escolhi quem eu me tornei? Ou apenas segui o caminho que esperavam de mim? Esse momento pode parecer confuso, mas ele não é um erro. Na verdade, ele costuma ser o início de um processo muito profundo de reorganização interna. O despertar espiritual não acontece de uma vez. Ele não é um evento mágico que surge de repente. É um processo gradual, neurobiológico, emocional e energético, em que a consciência começa a perceber os padrões invisíveis que sempre conduziram a nossa vida. O biólogo celular Bruce Lipton explica algo fascinante que ajuda a entender esse processo. Ele diz que uma célula muda completamente seu comportamento quando percebe um novo ambiente. Quando a percepção do ambiente muda, os genes que estavam ativos podem se reorganizar. A célula passa a responder de uma forma diferente à realidade. Algo semelhante acontece com o ser humano quando a consciência começa a despertar. Durante grande parte da nossa vida, funcionamos a partir de programas subconscientes adquiridos principalmente na infância. Crenças sobre quem somos, sobre o que merecemos, sobre o que é possível ou impossível para nós. Esses programas funcionam como um piloto automático silencioso guiando nossas escolhas. E o despertar começa no momento em que a consciência começa a perceber esses programas funcionando. Joe Dispenza explica que, quando começamos a questionar padrões antigos, o cérebro entra em um processo real de reorganização neural. Novas conexões começam a surgir, antigos circuitos começam a enfraquecer. É como se a mente estivesse aprendendo novamente a perceber a realidade. Mas esse processo não acontece de uma vez. Ele acontece em etapas, em camadas, em fases que muitas pessoas atravessam sem entender exatamente o que está acontecendo dentro delas. E compreender esses estágios pode trazer algo muito importante: clareza. Porque quando você entende o processo, a confusão começa a diminuir. Então surge uma pergunta muito simples, mas profundamente reveladora. Em qual desses estágios você sente que está neste momento da sua vida? E por que compreender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio despertar? Nos próximos minutos, vamos caminhar por esses 5 estágios que tantas pessoas atravessam quando a consciência começa a despertar. Talvez, em algum deles, você reconheça algo que já está acontecendo dentro de você. 2. O primeiro estágio: a fenda na realidade, quando a vida que você conhecia começa a não fazer mais sentido. Curiosamente,
O início do despertar espiritual raramente chega como paz. Na maioria das vezes, ele chega como desconforto, um desconforto silencioso, difícil de explicar, que começa a aparecer no meio da vida cotidiana. Nada parece ter mudado por fora, mas por dentro surge uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Nesse primeiro estágio, a pessoa começa a perceber pequenas incoerências na forma como vive. Coisas que antes pareciam normais começam a gerar incômodo. Relações que parecem superficiais. Objetivos que foram perseguidos durante anos, mas que agora parecem ter sido herdados de expectativas sociais, familiares ou culturais. Rotinas que continuam acontecendo todos os dias, mas que já não refletem quem a pessoa sente que está se tornando. E existe algo muito particular nesse momento. Externamente tudo parece funcionando. A vida segue, as responsabilidades continuam, mas internamente surge um conflito silencioso, uma sensação de estar vivendo um roteiro que de alguma forma não foi escrito por você. É como se a consciência começasse a observar a própria vida de uma certa distância. Esse movimento interno tem também um mecanismo psicológico muito claro. O cérebro começa a comparar crenças antigas com novas percepções que estão surgindo. E esse choque entre o que sempre foi acreditado e o que começa a ser percebido gera uma tensão interna, conhecida como dissonância cognitiva. É quando duas realidades parecem coexistir dentro da mente ao mesmo tempo. Uma parte de você continua tentando manter a vida exatamente como ela sempre foi. A outra parte começa a sentir que algo precisa mudar, mesmo que ainda não saiba exatamente o que. Muitas pessoas passam um longo tempo tentando ignorar essa sensação. Tentam voltar à antiga zona de conforto. Tentam se convencer de que estão apenas cansadas ou passando por uma fase difícil. Mas quando a consciência começa a perceber certas verdades internas, é muito difícil voltar completamente ao estado anterior. Existe uma metáfora simples que ajuda a compreender esse momento. Imagine uma casa antiga, construída há muitos anos. Durante muito tempo, ela pareceu sólida e estável, mas um dia pequenas rachaduras começam a surgir nas paredes. No início, elas são quase imperceptíveis, mas por essas rachaduras, algo começa a acontecer. A luz começa a entrar, e quando a luz começa a atravessar essas pequenas aberturas, algo se torna impossível. Fingir que a casa continua exatamente como antes. Esse é o primeiro estágio do despertar. A fenda na realidade. Um momento em que a vida que você sempre conheceu começa, lentamente, a deixar de fazer o mesmo sentido. Não porque tudo esteja errado, mas porque a consciência está começando a enxergar mais profundamente do que enxergava antes. É nesse instante que muitas pessoas começam a fazer perguntas que nunca tinham feito. Perguntas sobre propósito, sobre identidade, sobre verdade. E muitas vezes, sem perceber, é exatamente aí que a jornada do despertar realmente começa. 3. O segundo e o terceiro estágio, o colapso interno e a reprogramação silenciosa. Depois que a primeira fenda aparece na realidade, algo dentro da pessoa já não consegue mais ignorar certas percepções. Aquilo que antes era apenas uma sensação vaga começa a ganhar mais presença. É como se a consciência tivesse atravessado uma porta invisível. E depois de atravessar, voltar para a forma antiga de ver a vida já não parece possível. É nesse momento que dois estágios muito profundos costumam se entrelaçar. O colapso das antigas identidades e o início silencioso de uma nova reorganização interna. O segundo estágio costuma ser um dos mais desorientadores de todo o processo, porque aquilo que antes servia como base da identidade começa lentamente a perder força. Papéis que estruturavam a forma como a pessoa se via no mundo começam a se enfraquecer. A identidade profissional que definia valor pessoal, crenças religiosas que organizavam a visão de mundo, expectativas familiares que moldaram escolhas durante muitos anos. De repente,
Aquilo que parecia sólido começa a se tornar incerto. Para quem observa de fora, esse período pode parecer apenas uma crise pessoal. Às vezes, pode até ser interpretado como fracasso, perda de direção ou desânimo, mas internamente, algo muito mais profundo está acontecendo. O sistema interno da pessoa está passando por um processo de reorganização. Existe também um aspecto biológico importante nesse momento. O sistema nervoso tende a preservar padrões antigos porque eles são familiares, mesmo quando esses padrões já não fazem sentido para ter a consciência, o cérebro ainda tenta mantê-los ativos. Familiaridade cria a sensação de segurança, mesmo quando essa segurança já não corresponde à verdade interior da pessoa. Por isso, essa fase pode trazer um sentimento de instabilidade, uma sensação de estar entre duas versões de si mesmo. A antiga identidade começa a se dissolver, mas a nova ainda não está completamente formada. É como caminhar em uma ponte no meio da neblina. O caminho que ficou para trás já não pode ser percorrido novamente, mas o que está adiante ainda não está totalmente visível. Durante esse período, muitas pessoas começam uma busca intensa por respostas externas, livros, cursos, ensinamentos, mestres espirituais. Essa busca, muitas vezes, nasce de um impulso legítimo de compreender o que está acontecendo. Mas também revela algo mais profundo, o desejo de preencher rapidamente o vazio deixado pelas antigas certezas. Com o tempo, porém, algo começa a se tornar mais claro. A percepção de que as respostas mais transformadoras não estão fora, elas começam a surgir dentro. E é exatamente aí que o terceiro estágio começa a aparecer de forma mais evidente: a reprogramação silenciosa. Nesse momento, a atenção da pessoa começa a se voltar para dentro de uma forma nova. Pensamentos automáticos começam a ser observados com mais consciência. Reações emocionais que antes aconteciam de forma impulsiva começam a ser percebidas com mais clareza. Certas crenças herdadas da infância começam a ser reconhecidas como padrões aprendidos e não como verdades absolutas. Bruce Lipton descreve esse processo como uma verdadeira reprogramação de crenças subconscientes. Durante anos, esses programas operaram como um sistema invisível, guiando escolhas e interpretações da realidade. Quando a consciência começa a observar esses padrões, algo importante acontece. O piloto automático começa a perder força. Pequenas mudanças começam a surgir. Novas escolhas aparecem em situações que antes pareciam previsíveis. Certos limites passam a ser percebidos com mais clareza. Algumas reações emocionais começam a se transformar de forma natural. Essas mudanças não costumam ser dramáticas ou rápidas, elas são silenciosas, progressivas, mas profundamente significativas. Uma metáfora simples ajuda a compreender esse processo. Imagine um computador que funcionou durante muitos anos com um sistema operacional antigo. Ele continua funcionando, mas com limitações, travamentos e padrões repetitivos. Em algum momento, um novo sistema começa a ser instalado. Durante um tempo, quase nada parece diferente. Mas, aos poucos, toda a lógica de funcionamento da máquina começa a mudar. Algo semelhante acontece com a consciência humana durante essa fase. O sistema antigo ainda existe, mas uma nova forma de perceber a vida começa lentamente a assumir o controle. 4. O quarto e o quinto estágio: coerência interior e consciência expandida. Depois de um longo período de questionamentos, confusão e reorganização interna, algo começa a se acomodar dentro da consciência. Não é uma mudança barulhenta. Não é um momento dramático. É mais parecido com a sensação de que, lentamente, algumas peças internas começam a se encaixar novamente. Esse é o início do quarto estágio, o momento em que surge um novo tipo de alinhamento interior. A pessoa começa a perceber uma maior coerência entre aquilo que pensa, aquilo que sente e aquilo que expressa na vida cotidiana.
não significa que todos os conflitos desapareceram ou que a vida se tornou perfeitamente equilibrada. A existência continua trazendo desafios, encontros difíceis, decisões complexas, mas existe uma clareza interna maior sobre quem se é. Antes, muitas escolhas eram guiadas por medo, por expectativa externa ou por condicionamentos antigos. Agora, surge uma sensação mais profunda de autenticidade. Algumas decisões passam a nascer de um lugar mais silencioso dentro da consciência, um lugar onde a pessoa já não precisa tanto da aprovação externa para reconhecer o próprio valor. Nesse estágio, algo curioso também acontece com a percepção do tempo. O passado começa a perder parte do peso que antes carregava. As lembranças continuam existindo, mas já não dominam a forma como a pessoa se percebe no presente. Ao mesmo tempo, o futuro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade. A mente já não precisa correr tanto para tentar controlar aquilo que ainda não aconteceu. O momento presente começa a ganhar mais espaço. E quando a mente encontra esse espaço, algo muito sutil se torna mais perceptível: a intuição. A intuição não aparece como uma voz mística ou como uma revelação extraordinária. Ela se manifesta de forma simples, quase natural. Uma percepção clara sobre certas situações. Um sentimento tranquilo sobre qual caminho parece mais verdadeiro. Isso acontece porque a mente já não está tão dominada pelo excesso de ruído interno. A consciência começa a escutar com mais clareza aquilo que o coração já sabia. Com o tempo, essa coerência interior abre espaço para um estágio ainda mais amplo de percepção. O quinto estágio, a consciência integradora. Nesse ponto, o despertar deixa de ser apenas um processo interno individual. Ele começa a se refletir na forma como a pessoa percebe a própria vida e o mundo ao seu redor. Surge uma sensação mais profunda de interconexão. As experiências deixam de ser vistas como eventos isolados. A vida passa a ser percebida como um tecido onde tudo está de alguma forma ligado. Relações humanas passam a ser vistas com mais empatia. A natureza passa a ser percebida com mais sensibilidade. Até os desafios começam a revelar camadas de significado que antes não eram percebidas. Nesse estágio, o ego deixa de ocupar o centro da identidade. Isso não significa que ele desaparece. O ego continua existindo como parte natural da experiência humana, mas ele deixa de ser o único ponto de referência para a forma como a pessoa se percebe. Ele se torna uma ferramenta, não mais o comandante da consciência. Existe também um paradoxo interessante nesse momento. Quanto mais a consciência se expande, menos necessidade surge de demonstrar isso ao mundo. A pessoa já não sente tanta urgência em provar que compreendeu algo, que evoluiu espiritualmente ou que alcançou determinado nível de despertar. A experiência interior se torna suficiente. A vida começa a ser vivida com mais simplicidade, mais presença, mais gratidão. Uma metáfora simples ajuda a visualizar esse estágio. Imagine alguém que passou muito tempo dentro de um quarto escuro. Durante anos, aquela pessoa acreditou que aquele espaço era tudo o que existia. Mas, um dia, a porta se abre. E, ao atravessar essa porta, ela percebe algo surpreendente. Aquele quarto sempre fez parte de uma casa muito maior. O despertar não criou a casa. Ele apenas permitiu que a pessoa percebesse que sempre esteve dentro dela. 5. Conclusão: o despertar não é sobre chegar a um estágio final, mas sobre aprender a reconhecer quem está despertando dentro de você. Quando se observa todo esse processo com um pouco mais de calma, algo importante começa a ficar claro. O despertar espiritual não é uma linha reta. Não existe um ponto final onde tudo finalmente se resolve e a pessoa permanece para sempre em um estado perfeito de consciência. A jornada interior é mais parecida com um movimento vivo, onde momentos de clareza e momentos de questionamento continuam se alternando ao longo da vida. Em alguns períodos, a consciência parece expandir de forma intensa. Em outros,
a pessoa sente que está voltando a confrontar antigas emoções, antigas dúvidas, antigas camadas que ainda estavam escondidas. E isso não significa retrocesso. Significa apenas que o processo continua revelando partes mais profundas da experiência humana. Muitas pessoas passam anos tentando transformar a própria vida, apenas mudando circunstâncias externas. Mudam de trabalho, de cidade, de relacionamentos, de rotinas. Às vezes essas mudanças são necessárias e até importantes. Mas, quando os padrões internos permanecem os mesmos, a realidade tende a se reorganizar de forma muito semelhante, apenas com cenários diferentes. É aqui que o ensinamento de Bruce Lipton se torna profundamente revelador. Ele explica que nossas células respondem ao ambiente que percebemos, mas o detalhe mais interessante é que essa percepção não é neutra. Ela é moldada pelas crenças que carregamos dentro de nós. As crenças funcionam como filtros invisíveis que interpretam a realidade antes mesmo de percebermos. Quando uma crença profunda muda, algo extraordinário acontece. A forma como interpretamos o mundo começa a se transformar. E quando a interpretação muda, nossas reações emocionais também mudam, nosso comportamento muda, nossa energia muda. Aos poucos, até a forma como o corpo responde às experiências começa a se reorganizar. Não é apenas uma mudança psicológica, é uma mudança biológica, é uma mudança energética, é uma mudança de consciência. Neville Goddard oferecia uma visão muito interessante sobre esse processo interno. Ele dizia que a imaginação humana não é apenas um espaço de fantasia. Ela funciona como um laboratório silencioso onde novas identidades podem ser experimentadas antes de se tornarem realidade na vida externa. Dentro da imaginação, a mente ensaia novas possibilidades de ser, novas formas de perceber a si mesma, novas formas de responder à vida. E com o tempo, aquilo que começa como uma experiência interior passa a se refletir também na realidade vivida. Talvez por isso o despertar espiritual não seja sobre se tornar alguém diferente. Ele é, na verdade, um processo de remoção de camadas de condicionamento, remoção de crenças que foram absorvidas sem questionamento, remoção de identidades que foram construídas para se adaptar às expectativas do mundo. Aquilo que permanece depois dessas camadas não é algo novo, é algo que sempre esteve ali. Existe uma metáfora simples que ajuda a visualizar esse processo. Imagine um espelho antigo que passou muitos anos coberto por poeira. Camada após camada de poeira foi se acumulando ao longo do tempo. Em algum momento, o reflexo deixou de aparecer com clareza. Quem olha para o espelho já não consegue reconhecer a própria imagem, mas o espelho nunca deixou de existir. O reflexo nunca deixou de estar ali. O despertar espiritual é apenas o processo de limpar lentamente essa superfície. Cada camada removida revela um pouco mais daquilo que sempre esteve presente. Talvez seja por isso que a pergunta mais importante não seja exatamente em qual estágio alguém se encontra. Reconhecer o estágio pode trazer compreensão, pode trazer alívio, pode trazer direção. Mas o verdadeiro significado dessa jornada é mais profundo do que qualquer classificação. No fundo, o despertar é um encontro. Um encontro entre a consciência que você acreditava ser e aquela que sempre existiu por trás de todas as histórias. E talvez a reflexão mais silenciosa de todas seja esta: se algo dentro de você começou a despertar, quem é exatamente essa parte que agora começa a se lembrar de quem realmente é?